Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. É um cenário riquíssimo para destrinchar hoje, com muitos movimentos táticos nas entrelinhas. Sem dúvida. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2026, e assim, a nossa missão para este nosso mergulho profundo é processar uma verdadeira enxurrada de informações que o mercado despejou ontem à noite. Exatamente, ontem à noite. Pois é, temos uma pilha de documentos, atas e relatórios gerenciais que capturam o pulso do setor imobiliário atual. A pauta cobre desde aquelas questões espinhosas de governança e troca de comando no GSF 11, Aham. passando pela gestão ativa de peso e pesado do KNRI 11. Depois, vamos analisar como o Core 11 está usando capital para defender valor de portfólio através de modernizações agressivas. O famoso retrofit. Isso. E fechar com a resiliência operacional e a engenharia de balanço do BPML-11, sabe? Neste cenário pós-carnaval. É o tipo de material que exige uma leitura de segunda ordem. Analisar atas e relatórios vai muito além de checar a linha final do dividendo, né? Com certeza. O que esses gestores estão fazendo agora, seja aprovando um custo legal contingente ou trocando o piso de um hall de entrada, é o que vai determinar a resiliência do capital alocado daqui a 5 ou 10 anos. É tipo um jogo de xadrez em um ambiente macroeconômico que não perdoa erros de alocação. Então vamos direto ao tabuleiro, começando pelo GSF 11. O fundo divulgou ontem, dia 2 de março, o resultado de uma consulta formal, que foi encerrada na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Tivemos uma aprovação por 49,90% das cotas emitidas. Um número muito expressivo. Muito! Para quem acompanha a governança dos fundos, conseguir mobilizar praticamente metade do total de cotas em circulação é um quórum brutal. É quase uma anomalia estatística no mercado, onde a base costuma ser extremamente dispersa e passiva. E esse nível de engajamento, assim, geralmente sinaliza que a pauta toca no nervo central da estrutura do fundo. Sim, mexe na fundação. Exato. A base de cotistas, especialmente os institucionais, precisou se articular ativamente. E a pauta justifica essa mobilização toda. Afinal, estamos falando de uma substituição completa do motor fiduciário da carteira. A mudança principal é a saída da Trust e a entrada da Planner Corretora de Valores como a nova administradora fiduciária. E a Planner não assume apenas a casca da administração, né? Não, de jeito nenhum. O pacote aprovado inclui custódia, controladoria, tesouraria e a escrituração das cotas. Tudo de uma vez. É uma transição de ponta a ponta. E o cronograma é super apertado. A data de transferência já é agora, 6 de março. Sexta-feira. Exatamente. Com o início oficial das operações da nova administradora logo na segunda, dia 9. Fazer a migração de toda a tesouraria, posição de custódia e conciliação bancária de um fundo operante durante um único fim de semana é uma operação de altíssimo risco. Estou impressionada com essa janela de tempo. O nível de diligência necessário para não haver quebra de continuidade é imenso. Porque o fundo não para, né? Não para. O fundo não suspende a cobrança de aluguéis, não para o pagamento de fornecedores ou a distribuição de rendimentos por causa dessa troca. A operação imobiliária continua viva. Por isso, a ata menciona a aprovação de uma auditoria específica. Ah, sim, para cobrir o buraco negro. Isso. Essa auditoria vai cobrir exatamente esse espaço entre o último balanço fechado e essa data de transferência do dia 6. Além disso, há a consolidação de um novo regulamento. Trata-se de traçar uma linha na areia muito clara, separando o passivo e o ativo da gestão antiga para a gestão nova. Para ninguém herdar surpresas. Exato. A Planner precisa ter certeza absoluta de que não está herdando esqueletos no armário sem o devido mapeamento prévio. É uma proteção básica. E falando em passivos herdados, o item 4 dessa assembleia é o ponto de maior atrito. Os mesmos 49,90% aprovaram a ratificação de que o fundo deve ressarcir a trustee por perdas, custos judiciais e honorários advocatícios referentes a 2 processos administrativos da CVM. Um de 2023 e outro de 2025. Isso. Lendo isso com a ótica de quem detém a cota, é uma pílula difícil de engolir. O
O patrimônio do fundo, que deveria gerar rendimento, vai ser drenado para pagar advogados de processos relacionados à administradora que está de saída. É compreensível a frustração. Sim, isso gera um questionamento válido sobre o alinhamento de interesses nessa transição. Por que a base tem que pagar essa conta? É um ponto de fricção clássico no mercado de capitais brasileiro. Sob a ótica imediata da distribuição de caixa, é inegavelmente uma perda. O recurso sai do fundo. No entanto, analisando a arquitetura legal dos fundos de investimento, a figura do administrador carrega uma responsabilidade solidária gigantesca. Uma responsabilidade que vai além do papel do gestor. Muito além. Se os atos que geraram esses processos administrativos foram praticados de boa fé e no exercício regular do mandato da trustee, as cláusulas de indenidade precisam entrar em ação. Se o mercado passasse a punir o administrador fiduciário, na pessoa física ou jurídica, por riscos inerentes à operação regular do fundo, sem esse colchão de ressarcimento, o custo de administração explodiria. Ninguém ia querer ser administrador. Nenhuma instituição aceitaria o risco fiduciário pelas taxas praticadas hoje. Seria inviável. Então, aprovar essa despesa, por mais antipática que pareça num primeiro momento, é o que garante a segurança institucional e atrai novos atores como a própria Planner, para assumir a operação a partir do dia 9. É o preço da segurança jurídica embutido na infraestrutura do fundo. Perfeitamente resumido. Bom, mudando o foco da infraestrutura legal para a operação pura de tijolo, o relatório gerencial do KNRI 11, de fevereiro de 2026, traz o fundo operando em uma escala formidável. O patrimônio líquido alcançou 4,62 bilhões de reais. Um gigante. Um verdadeiro peso pesado. Com distribuição de R$ 1,10 por cota programada para o dia 13 de março. E o que chama atenção nos números de portfólio é a compressão da vacância. A vacância física cedeu de 4,30% para 4,20% e a financeira recuou de 5,58% para 5,45%. A gestão conseguiu fazer uma transição de locatários em lajes corporativas premium sem deixar o espaço acumular poeira. A velocidade de reposição em ativos de alta renda reflete diretamente a profundidade da tese de flight to quality, ou fuga para a qualidade. Em regiões primárias de São Paulo, o poder de barganha tende a se concentrar nas mãos dos proprietários de edifícios padrão AAA. Os movimentos de fevereiro confirmam essa tese. No edifício Madison, tivemos a saída da Ativor e a locação de meio andar pela South Capital no mesmo ciclo de faturamento. É a dança das cadeiras perfeita. Sim. No complexo Rocha Verá, especificamente na Torre Ébone, a Vifor desocupou o espaço e a Agnes AG Soluções Tecnológicas já assinou a entrada. Tivemos uma devolução parcial pela Sener Setplan na Torre C do Rocha Verá, mas o saldo da carteira corporativa é de uma liquidez impressionante. E a gente nota essa mesma liquidez na frente logística. Bem lembrado, a Fitsul absorveu mais um módulo no Centro de Distribuição Global Jundiaí, o que zerou a vacância desse ativo. Um locatário interno expandindo sua pegada em Jundiaí é um termômetro excelente para a vitalidade da distribuição e do e-commerce no estado de São Paulo. O caso da Fitsul em Jundiaí ilustra a vantagem competitiva de se manter módulos flexíveis em condomínios logísticos bem posicionados. O custo para uma operação logística trocar de endereço é massivo, não envolve apenas o frete do estoque. Tem as aprovações, licenças. Exato. Licenças, adaptação de sistemas complexos de picking, de separação de mercadorias e toda a estabilização de rotas de transporte. Então, quando o fundo tem um espaço adjacente disponível, ele captura o crescimento do inquilino de forma orgânica. Sem precisar ir a mercado. Sem custo de corretagem, o fundo tem um custo de aquisição de cliente virtualmente zero e zero período de carência. Já no lado corporativo, voltando para o Madison e o Rocha Vera, essas trocas demonstram um mapeamento de demanda reprimida muito eficiente. A gestão não está publicando anúncios no jornal após receber as chaves. Eles se antecipam. Eles estão cruzando o aviso prévio de saída de um inquilino com um pipeline ativo de prospecções. A cadeira nem esfria. Mas a alavanca de valor futuro mais contundente no relatório do KNR 11 atende pelo nome de edifício Biosquare. A Torre em Pinheiros bateu 88% de avanço físico neste fechamento de fevereiro.
Toda a burocracia pesada, como o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o auto de verificação de segurança, já foi emitida. E o Habits? O Habit tem previsão para sair agora, neste mês de março de 2026. A estrutura corporativa vai entrar no mercado em breve, mas a gestão já travou a frente comercial do térreo. Dos 2.400 metros quadrados destinados ao varejo, 1.500 metros já estão pré-locados para âncoras de alto tráfego. Estamos falando de Haskell, Starbucks e o grupo Pobre Juan. Alocar 3 operações gastronômicas de ticket alto no térreo antes mesmo de a torre corporativa ter permissão de uso oficial é uma execução clássica de placemaking. A criação de um destino. Isso. O mercado costuma subestimar o multiplicador econômico de um bom térreo. Ter um Haskell ou um Starbucks na base do BioSquare não altera apenas a linha de receita do varejo do fundo. Isso recalibra o cap rate percebido de toda a torre corporativa acima deles. Funciona como uma extensão da própria infraestrutura da laje que a empresa vai alugar. Eu sempre penso na visão de quem contrata o espaço. O decisor. Exato. O diretor de RH da multinacional, que avalia o BioSquare para instalar seu escritório, não vê apenas o custo por metro quadrado. Ele contabiliza a conveniência de ter uma cafeteria premium para reuniões informais da equipe e um restaurante renomado para almoços com clientes. Tudo sem a necessidade de deslocamento no trânsito de São Paulo. Sem tirar o carro da garagem. Sem tirar o carro. E essa ancoragem permite ao fundo defender um prêmio no valor do aluguel dos andares de cima, que mais do que compensa o eventual custo inicial de atrair essas marcas para o térreo. É a criação de um ecossistema fechado. Quando essa conveniência de alto padrão é acoplada ao ambiente de trabalho, o índice de retenção das empresas inquilinas dispara. Os próprios funcionários exercem pressão interna para não sair do edifício. Eles não querem perder aquela facilidade. Ninguém quer voltar a almoçar de marmita num galpão sem infraestrutura. É uma barreira de saída formidável contra edifícios concorrentes que até podem ser mais baratos, mas que possuem um entorno árido e sem serviços. E essa necessidade imperativa de oferecer um pacote completo de facilidades nos conecta diretamente com o que o Core 11 está reportando no mesmo mês de fevereiro. O Kinea Oportunidades Real Estate. Ele mesmo. Diferente do BioSquare, que é um desenvolvimento nascendo do zero com as melhores especificações, o Core 11 lida com um portfólio existente. O fundo tem um patrimônio de 1,02 bilhão de reais e vai distribuir 60 centavos por cota no dia 13. E como ficou a vacância deles? Sofreu um pequeno solavanco. A vacância física passou de 1,86% para 2,41%, devido à rescisão da Eldorado no edifício Corporate Plaza. Consequentemente, a vacância financeira subiu de 2,8% para 2,48%. Mas a resposta da gestão não foi ficar parada esperando. Eles abriram a torneira de capex para um retrofit agressivo em várias frentes. Essa oscilação marginal na vacância, na verdade, abre a janela operacional ideal para executar obras de grande impacto. Reformar lobbies e modernizar infraestruturas críticas, com o prédio 100% ocupado, gera atritos constantes com quem já trabalha lá. Barulho, poeira, elevador parado. Tudo isso. A saída de uma operação como o Eldorado permite acelerar o cronograma físico dessas atualizações sem incomodar tanto o tenant mix existente. E o detalhamento do CAPEX no relatório é cirúrgico. Vou listar alguns. No Morumbi Office Tower, eles instalaram catracas de reconhecimento facial e sistemas de partida suave nos exaustores, buscando eficiência energética. Os soft starters. Isso. No Corporate Plaza, investiram em segurança perimetral, revitalização paisagística, impermeabilização e lixeiras sustentáveis. No Alameda Santos, além do reconhecimento facial e catracas no subsolo, revitalizaram pisos e pinturas dos acessos. E no Centro Empresarial Botafogo, no Rio, a intervenção foi robusta. O que eles fizeram lá? Automação predial, carregadores para carros elétricos nas vagas, modernização do refeitório, adaptações completas de acessibilidade, além da instalação de telão de LED e infraestrutura 4K nas salas de conferência. Como podemos ver, não se trata apenas de passar uma demão de tinta. Definitivamente não. O que o Core 11 está executando é a cartilha de Value Add adaptada para a década atual.
A obsolescência imobiliária não acontece apenas quando o concreto racha ou quando tem infiltração. Ela é tecnológica também. Exato. Ela ocorre de forma silenciosa quando o ativo não consegue mais dialogar com as diretrizes de ESG e as demandas tecnológicas dos grandes locatários globais. A introdução de carregadores para veículos elétricos no Rio e os exaustores eficientes no Morumbi são respostas diretas aos mandatos de redução de emissões que as multinacionais precisam reportar à matriz. Se um edifício não suporta essa infraestrutura verde, ele já fica fora. Ele é sumariamente filtrado nas buscas das consultorias imobiliárias que representam esses locatários. Nem entra na lista de visitas. E a tecnologia de acesso, como o reconhecimento facial, resolve gargalos de fluxo em horários de pico, além de mitigar custos com a recepção humana e a confecção de credenciais físicas. O investimento pesado nessa camada de serviço tenta fechar a distância de atratividade em relação aos prédios recém-entregues. Para quem investe e acompanha a linha de despesas do fundo, esse CAPEX pode parecer um dreno de rentabilidade no curtíssimo prazo, mas é a única via possível para sustentar a revisão dos contratos de aluguel acima da inflação nos próximos ciclos. Defender o valor da laje. Exatamente. Sem esse choque de modernização, o ativo sofre aquela fuga de qualidade que mencionamos antes, perdendo inquilinos para projetos novos como o BioSquare. A alocação de capital em revitalização é uma corrida defensiva para manter o ativo no topo da curva de liquidez. Em mercados estressados, edifícios classe B ou antigos que não passaram por retrofit, são forçados a conceder descontos irreais para não ficarem vazios. E isso corrói a distribuição. O value add protege o valor nominal e real da laje. Perfeito. Partindo desse universo corporativo, onde o foco é a retenção, entramos no dinâmico setor de shoppings com o relatório do BPML11, administrado pelo BTG Pactual. Fechamento também de fevereiro de 2026, patrimônio líquido de R$ 923,3 milhões e um dividend yield formidável, rodando na casa de 11,66% ao ano, sustentado por uma distribuição de 92 centavos por cota. É um retorno muito robusto. Para fundamentar essa performance, a equipe de gestão desenhou um cenário macroeconômico de suporte que precisa ser analisado com cuidado por nossa audiência. O relatório traz dados que mostram vetores quase opostos na economia global. O contexto macro fornece a temperatura exata da propensão ao consumo. E o consumo é a principal matéria-prima de um fundo de shopping. O documento traça o contraste clássico do momento. A resiliência teimosa do consumo e do mercado de trabalho nos Estados Unidos continua segurando a política monetária por lá, forçando juros altos por mais tempo. Porém, o contraponto brasileiro descrito no relatório é de alívio, com uma inflação comportada na margem, a perspectiva de relaxamento monetário no cenário doméstico e o repasse para o crédito têm criado um terreno fértil para ativos locais. Isso se reflete imediatamente no balcão das lojas. E se reflete no vigor operacional do portfólio. Eles bateram 93,7% de ocupação, com níveis de inadimplência sob rígido controle. Além disso, fevereiro traz um componente que atua como um verdadeiro anabolizante de fluxo de pessoas no Brasil, o Carnaval. Eventos sazonais dessa magnitude, como o Carnaval, funcionam como testes de estresse positivo para o varejo físico. A tese de que o e-commerce esmagaria o shopping center tradicional falhou gravemente ao não precificar o fator da sociabilidade e do entretenimento. O que se reflete claramente na agressividade comercial reportada. Foram 14 novos contratos comerciais assinados no período. No Ilha Plaza, no Rio de Janeiro, o fundo conseguiu atrair uma grande âncora de moda. E uma âncora altera tudo. Altera completamente o mapa de calor de circulação daquele piso inteiro. No Capim Dourado, no Tocantins, o reforço veio pelo estômago com um novo restaurante. E a gestão usou os eventos para capitalizar sobre a sazonalidade que falamos. Tiveram eventos proprietários, certo? Sim, tivemos o Clubinho Folia no Plaza Macaé e o Bailinho do Capim no Capim Dourado. Essas ativações geraram um tráfego de veículos substancial que se traduz em receita direta de estacionamento e impulsiona as vendas dos lojistas, o que, por sua vez, alavanca o repasse do aluguel complementar. No próprio Ilha Plaza, eles colheram os frutos de um retrofit focado com a reinauguração de uma praça de alimentação inteiramente modernizada.
A requalificação de praças de alimentação é possivelmente a intervenção de maior retorno sobre o capital investido em um shopping maduro. Mais do que vitrines novas. Muito mais. A praça de alimentação deixou de ser um local apenas para refeições rápidas e assumiu a função de espaço de permanência e descompressão. Ao melhorar a acústica, a iluminação e a disposição dos assentos, o shopping aumenta o tempo de permanência do visitante no complexo, o que chamamos de dwell time. O tempo de permanência. Isso. E, matematicamente, no varejo, o tempo gasto dentro da propriedade tem uma correlação quase perfeita com o aumento do ticket médio por visitante. Mais tempo no shopping significa mais vitrines vistas e mais chances de uma compra por impulso. A operação comercial brilha, mas lendo o balanço financeiro do BPML11, fica claro que manter um retorno acima de 11% ao ano exige malabarismos complexos na estrutura de passivos. O relatório detalha uma operação cirúrgica de gestão de dívida. Fundamental analisar isso. Eles renegociaram uma obrigação de curto prazo na casa dos 58 milhões de reais. O prazo de vencimento foi empurrado em 12 meses, agora com maturação para julho de 2026. Mas o ponto crítico não foi apenas alongar o perfil da dívida. A gestão comprimiu o custo, reduzindo o spread bancário de 2,41% para 2,05% ao ano, acima do CDI. É uma redução de 36 pontos base na cabeça da dívida. E essa renegociação revela a força de negociação do gestor perante os credores e o peso da liquidez do portfólio de shoppings. Mover uma dívida de curto prazo sempre carrega o risco de ser interpretado pelo mercado financeiro como uma rolagem forçada por falta de liquidez. Mas ao conseguir essa prorrogação, juntamente com uma compressão de spread, o fundo sinaliza o oposto. É uma reestruturação oportunista e saudável. Fica a dúvida se jogar esse passivo para julho de 2026 não seria apenas adiar o problema, apostando em uma curva de juros cadente, que pode não se materializar totalmente, dependendo da nossa política fiscal. Mas o efeito no fluxo de caixa atual é indiscutível. Reduzir a despesa financeira imediatamente libera recursos na linha final do resultado do fundo. Vai direto para o caixa. Exato. Esse alívio é o que garante que o caixa excedente gerado pelo pico de vendas do carnaval, por exemplo, não seja engolido pelo serviço da dívida. Ele é canalizado para manter a sustentabilidade daquele dividend yield agressivo distribuído a quem confia o capital ao fundo. Precisamente. A gestão de fundos alavancados é um exercício contínuo de calibrar a estrutura de capital contra o retorno do ativo. Quando a taxa interna de retorno do refit da praça de alimentação no Ilha Plaza supera o novo custo da dívida renegociada, a alavancagem trabalha a favor do cotista. É a engenharia financeira garantindo que a pujança da operação lá na ponta do varejo seja convertida em distribuição real, sem corroer o valor patrimonial. Que análise densa! Chegamos ao fim da nossa varredura pelos principais relatórios e atas deste início de março. Observamos o GSFI 11 lidando com o ônus e o bônus da sucessão administrativa pesada no fim de semana. Vimos o KNRI 11 provando a supremacia da qualidade e da localização no desenvolvimento do Biosquare e na retenção em São Paulo. Acompanhamos também o KNOR 11, injetando capital em tecnologia e infraestrutura para evitar a obsolescência invisível do seu portfólio de lajes corporativas. E por fim, o BPML 11 unindo ativações de varejo no salão, atraindo o público, com a estruturação inteligente de dívida nos bastidores. Tudo isso aponta para uma reflexão de longo prazo fascinante. Analisando o esforço de trazer operações gastronômicas de luxo pro térreo do Biosquare, ou a implementação de catracas faciais e estações de carregamento no portfólio do Core 11, ou até a transformação das praças de alimentação e eventos festivos nos shoppings do BTG, um padrão muito nítido se revela hoje. E qual seria esse padrão para nossa audiência? A resiliência gatosse de ativos físicos contraria fortemente a premissa que tivemos há alguns anos de que a digitalização esvaziaria por completo os espaços comerciais. O metro quadrado perdeu a função de ser apenas um abrigo passivo para as operações. Em um cenário onde transações e até mesmo trabalho denso podem ser feitos remotamente,
O espaço físico só captura valor se fornecer uma densidade de interações que o ambiente digital não consegue replicar. Eu estou convencido de que essa é a mudança de paradigma estrutural desta década. O mercado imobiliário comercial de alto nível deixou de ser um negócio focado unicamente no provimento de infraestrutura estática. Ele transacionou para o setor de hospitalidade e serviços. Hospitalidade, essa é a palavra. Sim, a complexidade arquitetônica e o cimento são apenas a base. O prêmio no valor do aluguel hoje é ditado inteiramente pela qualidade da conveniência, pela infraestrutura de sustentabilidade e pela experiência sensorial entregue a quem frequenta o espaço. A reflexão que se propõe para quem acompanha as alocações da indústria imobiliária é avaliar se as gestoras estão de fato preparadas para operar imóveis como verdadeiros complexos de serviços, porque o tijolo e a argamassa viraram commodities. A curadoria do ecossistema local é o novo diferencial competitivo. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.